Nossa palestra agora é sobre a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Para falar sobre o tema da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, convidamos o senhor secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Inácio Arruda. Esta palestra estão como mediadores o vice-presidente do CFT, o senhor Ricardo Nerbas, e o presidente do CRT2, senhor João Batista Souza. Inácio Arruda é secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estadual, pois durante 8 anos ocupou o cargo de secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Em 2023, assumiu ao cargo de secretário nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, pessoal, um bom dia a todos e a todas. O café foi fraco, hein? Bom dia, pessoal. Vamos botar energia e garra, que é a marca dos técnicos industriais. Já inicio, ninguém pode brincar com coisa muito séria. Mas eu vim para cá e peguei um táxi. Ricardo e João. Peguei o táxi e o táxi parou ali no meio do cemitério e disse, é aqui. Eu disse, meu senhor, não é aqui. Entendeu? Ele disse, não é aqui. Eu estou aqui com o aplicativo. Inteligência artificial puríssima. É aqui mesmo. O senhor pode descer. Eu disse, meu senhor, não posso descer. Estou no meio do cemitério. Eu vou dar uma palestra. Entendeu? E por mais esforço que eu faça na empolgação, e pelo respeito absoluto aos mortos que aqui estão, dificilmente eu vou conseguir empolgar essa plateia. Então, por favor, se eu me retire daqui, eu preciso chegar na palestra, entendeu? E por muita insistência, ele deu um grito com uma pessoa que estava indo lá para um velório, e a pessoa disse, é aqui, mas não exatamente aqui, é mais ali. Aí, está vendo? Esse negócio de inteligência artificial, como não funciona, é melhor ir para lá. E, finalmente, eu consegui chegar aqui nesse templo tão importante, que é um templo ecumênico. Aqui a LBV tem tudo, o Ricardo me explicou direitinho, que tem o hospital, tem a igreja e tem o cemitério. Eu digo, então eu estou indo para esse outro, não estou indo para esse daqui não, entendeu? Por favor, eu estou na coisa dos vivos. E os vivos não podem, não devem se preocupar, nem temer, nem ter nenhum receio de inteligência artificial. Primeiro, porque não é inteligência. E segundo, porque não é artificial. Então, nenhuma coisa nem outra. É a evolução do conhecimento, base fundamental para o progresso da humanidade. A humanidade tem essa capacidade de desenvolver ferramentas que são capazes de melhorar a sua qualidade de vida. Lembro recentemente de uma notícia dessas que os jornais fazem, do Tempo, trazendo uma manchete do início do século XX. Um bonde avançou sobre uma casa na cidade do Rio de Janeiro e matou uma velhinha. Então estava lá a manchete estampada. Matou uma velhinha de 42 anos de idade. Então você imagina o que a humanidade fez de lá para cá. Elevou a qualidade de vida, o tempo de vida e a qualidade da vida. Como fez isso? Fez isso
com o que negaram há pouco. Fez isso com as vacinas, fez isso com os antibióticos, fez isso com ciência, fez isso com tecnologia, fez isso com inovação. Foi assim que nós melhoramos a qualidade de vida e elevamos o tempo de existência dos humanos na face da Terra. Claro, a ciência e a tecnologia não são neutras. Muito menos os pesquisadores e as pesquisadoras são neutros. Agora, o conhecimento produzido é capaz, sim, de melhorar a vida dos povos. E é capaz, sobretudo, de garantir uma qualidade de vida boa para a humanidade. Mas também, é evidente, pode destruí-la. Claro, ela pode ser usada para destruir a própria humanidade. E isso nós já temos exemplos. As bombas atômicas lançadas pelos americanos no Japão, 2 sobre populações civis, dizimaram centenas de milhares de pessoas. Simultaneamente. Foram as únicas lançadas até hoje. Não foi lançada por nenhum outro país. Foi lançada pelos Estados Unidos da América. Um país que tem um domínio da mais sofisticada tecnologia. Mas eu quero tratar de algo assim, digamos, mais objetivo para nós. O presidente da República, ao assumir o comando do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, baixou um decreto convocando a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação no nosso país. Esse decreto é o decreto 11.596, agora, recente, do dia 12/7. Ele trata de estabelecer de que a ciência e a tecnologia devem ser conduzidas como política de Estado. Não é uma conferência para o Lula, nem para a Luciana, nem para pesquisadores e pesquisadoras. É uma conferência para estabelecer diretrizes e estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico para dar base a um projeto de desenvolvimento do nosso país. É para isso que nós estamos convocando a 5ª Conferência. E ele já deu o seu título: Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Esse é um objetivo, digamos assim, central da nossa conferência. Os debates serão em torno de determinados eixos estruturantes que orientam a estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação estabelecidas para os anos de 2024 a 2030. Nós queremos fazer a conferência e não queremos deixar uma década ou mais sem examinar as novas situações. Pela velocidade, hoje, pela aceleração, hoje, do desenvolvimento científico e tecnológico. Há uma forte aceleração. Imaginem, todos nós acompanhamos a pandemia, berço do negacionismo também. Durante a pandemia, houve um esforço mundial de colaboração entre pesquisadores. Várias pesquisadoras brasileiras passaram a fazer parte de um comitê internacional para poder codificar e decodificar aquele vírus que estava atormentando a humanidade, causando mortes também de maneira a centenas de milhares. E qual foi a resposta? É que aquilo que nós fazíamos em laboratório, que nós pesquisávamos, que nós estudávamos, que nós testávamos, e que levava 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 anos para se transformar no produto, teve que ser feito em tempo recorde para responder a uma tragédia que abalava toda a humanidade. E o que se deu?
que se deu é que nós encontramos a vacina nesse tempo, de forma veloz, rápida, no esforço coletivo dos pesquisadores do mundo inteiro. Nós mesmos no Brasil nos envolvemos em várias articulações nacionais e internacionais, o que permitiu que nós tivéssemos pelo menos o acesso mais direto a 2 vacinas. Uma desenvolvida pelos chineses em parceria com o Butantan e outra dos indianos desenvolvida em parceria com a Fiocruz, o que permitiu que a nossa população pudesse ser vacinada. Então, essa velocidade exige correções de rumo. Nós precisamos estabelecer a nossa conferência, convocar a sociedade e já estabelecer um prazo mínimo ali de que a gente possa reexaminar, rever o que a gente estabeleceu como regra, como norma para o desenvolvimento do nosso país. E quais são esses eixos, assim, estruturantes, que a gente deve debater e deve discutir? O primeiro eixo estruturante que a gente quer discutir na conferência é a recuperação, a expansão e a consolidação do sistema de ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Isso envolve toda a estrutura do setor público e também a estrutura no setor privado. E o que significa recuperar e expandir? É porque, como os senhores sabem e acompanham, a maioria de nós que nos formamos nas escolas técnicas mais estruturadas do nosso país, que foram as escolas técnicas federais, os nossos laboratórios eram laboratórios sempre muito sofisticados, laboratórios contemporâneos, com equipamentos de última geração. Na minha escola, na época que eu me graduei em mecânica de máquinas, Ricardo, a primeira graduação que eu tive, foi em um laboratório que não tinha nas universidades. Elas não possuíam aquele laboratório. Só tinha lá na Escola Técnica Federal. E os estudantes da Universidade Federal do Ceará iam para lá. Iam fazer o seu curso lá na nossa universidade, pela sua qualidade. Ora, esses laboratórios no Brasil afora começam a sofrer. 6 anos de uso de determinados equipamentos, 8 anos, 10 anos, ele precisa ser substituído pelo uso e também porque surgiram equipamentos novos. E que eu preciso, se queremos manter as nossas pesquisas na ponta, nós precisamos, então, adquirir esses equipamentos, produzir esses equipamentos, para que a gente possa ter acesso. Então, recuperar, expandir o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. Um segundo eixo considerado assim muito importante por nós é o processo de reindustrialização em novas bases e apoiado pela inovação nas empresas, nas nossas empresas, muitos técnicos industriais. Eu mesmo construí uma empresa com um professor nosso e que, por sorte, antes de um ano a gente resolveu fechar a empresa para não ter grandes problemas adiante, tá certo? Mas muitos profissionais técnicos e tecnólogos pelo Brasil afora são proprietários de empresas que atuam na área também da pesquisa, que atuam na área da inovação e que precisam de apoio sistemático com meios viáveis. Colocar uma empresa no mundo inteiro. Há uma professora do MIT, Mariana Mazzucato, que tem um livro que é muito discutido no mundo inteiro, sobre quem é que põe dinheiro em inovação. Quem é que arrisca dinheiro em inovação? Quem arrisca dinheiro em inovação é o Estado. Não há outro caminho no mundo. Quem põe dinheiro em inovação no Japão é o Estado japonês. Quem põe na Alemanha é o Estado alemão. Quem põe na China é o Estado chinês. E quem põe nos Estados Unidos é o Estado americano. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na França, a mesma coisa. No México também.
e no Brasil também. Agora, o Estado cria mecanismos para atrair as empresas, para chamar as empresas, para que elas possam fazer a sua inovação, por vários meios. Um dos meios que o Estado nosso dispõe é a subvenção econômica. Chamar as empresas para vários programas de inovação tecnológica a partir de subvenção oferecida direto pelo Estado. Além desse instrumento, você financia, você chama as empresas para comprar um dinheiro que deve ser muito barato. No mundo inteiro, quando você chama uma empresa para arriscar em desenvolver um programa de vacinas, de medicamentos, ou um sofisticado programa de produção de vários medicamentos à base do uso de tecnologia nuclear, quando você convoca a empresa, você não pode dizer a ela que ela arrisque o dinheiro dela a preços que são oferecidos pelo mercado. Você imagina você contrair empréstimos à base da taxa Selic de hoje, ou com os spreads que os bancos oferecem. Quem é que vai fazer inovação? Qual é a empresa que vai dizer, não, eu vou comprar esse dinheiro caríssimo para arriscar numa pesquisa científica que pode ser um bom trabalho, mas com êxito absolutamente duvidoso, porque a dúvida faz parte do processo de inovação, faz parte do processo da pesquisa, do pesquisador, da pesquisadora. Ele vai com a dúvida, ele tem um direcionamento, mas ele sabe que tem dificuldades e que precisa superar essas dificuldades. E sabe que precisa de meios e recursos, muitas vezes, maiores do que imaginado originalmente. Então o preço precisa ser muito bom. Precisa estabelecer um preço adequado. Recentemente, nós resolvemos, vocês imaginem, o Brasil contratou, de 2022 para 2023, contratou um programa de pesquisa com subvenção e empréstimos patrocinados pelo governo de mais de 10 bilhões de reais. E só colocou no caixa do MCTI 3 bilhões. Mas contratou mais de 10. O que levou a um caos no início do governo, evidente. Eu só tenho 3 bilhões para 10 bilhões de contratação. E que colocou a nossa ministra, Luciana Santos, a ter que dialogar com o presidente da República e convencê-lo a alocar os recursos, mesmo sabendo que parte significativa dos projetos não tinham passado pela alçada, evidentemente, do governo que estava se instalando, que ganhou a eleição. Mas se eram projetos bons, eles deveriam ser aprovados. E nós deveríamos encontrar o meio para garanti-los. E a Luciana convenceu o presidente Lula, e o Lula alocou os 10 bilhões. Pois está aqui, bota os 10 milhões, recupera o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e vamos aumentar para 2024 esse fundo, pelo menos em mais 3 ou 4 bilhões de reais, para a gente garantir que tenha recursos a preços adequados. Mudamos a lógica, não se usa taxa Selic para emprestar dinheiro para inovação tecnológica, ao contrário, estabelecemos a TR e mesmo assim, com a TR, a gente ainda considera que é caro, devemos encontrar mecanismos mais baratos para fazer inovação no Brasil, para chamar as empresas e dizer, arrisque, porque o dinheiro vai ser o mais barato do mundo para você fazer pesquisa no Brasil. Acho que esse que é o meio correto. E mais, metade do dinheiro vai ser para subvenção econômica, que vai apoiar a academia, os pesquisadores, as pesquisadoras, em projetos envolvendo a comunidade empresarial do Brasil, para que a gente possa dar um solavanco e dizer, nós somos capazes de produzir aqui no Brasil a ciência, a tecnologia e a inovação adequada ao nosso projeto de desenvolvimento, em qualquer área. Não há área sofisticada no Brasil
que o país não tenha entrado e que o nosso povo não tenha respondido. Todas. Não há uma área. Pergunte na área nuclear. Quando o povo foi convocado e o país foi convocado e o Estado colocou os meios, nós respondemos. O que tem aí hoje é fruto de cooperação internacional, mas é fruto da inteligência do povo brasileiro. Nós desenvolvemos a tecnologia nuclear apropriada ao Brasil. Na área da saúde, constituímos grandes instituições. Grandes. Desde Carlos Chagas, a Vital Brasil até hoje, nós temos respondido. Quando coloca o meio, estrutura o Estado para responder, o nosso povo responde. Na área da aviação, o Marechal Montenegro saiu lá do Ceará como abestado, como doido na época, e criou uma das maiores instituições de formação e de pesquisa do país, que permitiu a criação da Embraer, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. É o Marechal Cassimiro Montenegro. É isso, a gente ia fazer assim um negócio bem grande, botar uma homenagem bem grande. Ele é o cara que criou o ITA e, mais que isso, abriu caminho para construir uma das maiores empresas de aviação do mundo, que é a Embraer. E aquele centro permitiu a instalação do INPE, também ali em São José dos Campos, que hoje constrói satélites para o Brasil e que servem ao Brasil e ao mundo. É o nosso povo, são os nossos pesquisadores. Quando a gente coloca a mão e diz, vamos fazer, nós conseguimos e mostramos a nossa capacidade. Mas não pode colocar a ciência com taxa Selic, nem com spread. Tem que ser uma determinação de Estado, de governo. Um terceiro eixo, que nós consideramos também estruturantes, são os grandes projetos de país, que você não chama uma empresa, que você não chama um empresário, porque nenhum deles vai colocar o seu capital e imobilizar o seu capital em investimentos de grande monta, como, por exemplo, um reator multipropósito, que vai atuar para fornecer material para o Brasil e para o mundo. Nenhum empresário vai fazer isso. Essa é uma responsabilidade do Estado direta. Essa nós temos que assumir diretamente. Nós vamos construir um laboratório de segurança máxima, um NB4. Não tem, companheiros, NB4 espalhado em qualquer lugar do mundo. Até NB3, nós temos dificuldade em construir no Brasil porque há uma exigência de segurança razoável. Não tem. Estão muito concentrados em algumas partes do mundo. NB4 são nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na França, e só. Rússia. Nós vamos construir o nosso. E vamos construir colado em outro equipamento fantástico, instalado também ali em São Paulo, em Campinas, que é o Sirius. Nós vamos ampliar o Sirius, a quantidade de laboratórios que estavam previstos, nós vamos concluir e vamos colar no Sirius um laboratório NB4 de máxima segurança no Brasil. É um salto para a área da saúde. É um salto para a ciência extraordinário no Brasil. Quem tem que fazer? O Estado. É o governo. E não é nem governo de Estado. Embora esteja dentro do campus da Universidade Federal Estadual de Campinas, não é um equipamento do Estado de São Paulo. É o equipamento do Brasil. O Sirius e o NB4 servem a todo o Brasil. Todas as pesquisas que ali se realizarão serão para o Brasil inteiro. E todas as estruturas de pesquisa do Brasil poderão se servir dessas grandes estruturas de pesquisa no Brasil. Então, companheiros, essas são grandes encomendas do Estado, de grandes programas que você tem que desenvolver. Então, desde um reator multipropósito, a ampliação do Sirius e a construção do NB4, só aqui já se vão quase 3 bilhões de reais de investimentos. Eu não posso convocar um pequeno empresário do Ceará para tocar esse empreendimento. Eu posso dizer a ele que eu vou construir esse equipamento e que vai estar à disposição dele, e que ele vai poder usar aquele laboratório. Então, essa necessidade do Brasil é evidente que também tem que ser discutida na nossa conferência.
Quais são os grandes... Eu citei esses três, porque esses três são os estruturantes de Estado, de país. Já estão em curso, já está em movimento. Nós já estamos contratando. Mas tem outros grandes equipamentos que nós precisamos garantir. Em muitas outras áreas, para que a gente possa ter a nossa soberania. Veja o caso, agora, recente. Os americanos insistiram em fazer um bloqueio à China na produção de nanochips. Eles bloqueiam a China. Mas o Brasil eles já bloquearam há muitos anos. Em 2008, o Lula resolveu, então, construir uma empresa lá no Rio Grande do Sul para entrar na disputa dos semicondutores numa escala mais avançada. Eu não sei se vocês recordam. Dia 2 de janeiro do ano da graça de 2019, 2 de janeiro, o governo baixou um decreto de liquidação da empresa que foi montada a partir de 2008. Para disputar, para entrar nesse território dos microchips. Porque era uma questão de soberania. Nós não podemos ficar dependentes nem dos Estados Unidos, nem da Coreia, nem da China, nem da Alemanha nessa área. Nós temos que ter a nossa capacidade. Construímos a empresa. Começamos a dar relevo à empresa. A empresa, evidentemente, quem lembra da história sabe que quando a gente construiu a Petrobras, ela dava prejuízo. Ela deu prejuízo no primeiro ano, no segundo, no 10º, no 15º, lá para 18 anos é que ela começou a estourar, a dar lucro. Entendeu? Mas ela dava prejuízo, porque eu estou investindo, eu estou construindo, eu estou empatando o meu capital permanentemente. Então é lógico que o meu resultado, ano a ano, ainda está negativo, mas ele vai dar o salto, ele vai maturar. Nós questionamos em 2019, dissemos, não, põe no programa de estatização, de privatização. Põe a companhia num programa de privatização. Entendeu? Mas os caras disseram, não, liquida. Vocês não têm competência e não vão entrar nessa área. Foi essa a determinação. Não foi do nosso povo, porra, essa determinação. Fomos nós que dissemos isso. Essa determinação veio de fora, como regra. E o governo agiu como capacho e mandou liquidar a empresa. Pois o primeiro ato, no dia 2 de janeiro do ano de 2023, do presidente Lula, foi de liquidação reversa, de suspender a liquidação da Ceitec lá no Rio Grande do Sul. Porque ela não é importante para o Rio Grande do Sul. Ela não é importante para Porto Alegre. Nem para os pesquisadores que estavam ali. Nem pela produção que começou a ser feita ali. Ela é estratégica para o Brasil. Nós não podemos abrir mão. Qual foi a resposta dos chineses? Frente ao bloqueio, meses depois, anunciaram o seu novo equipamento, esses telemóveis novos deles, já com os nanochips produzidos na China. Basicamente, ele disse, adeus aos americanos. Tchau, não preciso de vocês. Eu quero cooperar. Eu quero estar com vocês. Mas eu não dependo de vocês. E nós temos que dizer isso no Brasil. E quem diz isso tem que ser o Estado brasileiro, junto com o seu povo. Por isso vamos discutir na conferência. É papel nosso ou não é? Em questões estratégicas de interesse nacional, aquelas pilastras que põem o país de pé e o faz andar e caminhar, isso é de interesse nosso ou não é? Então esse é um debate grande que nós vamos realizar dentro da nossa conferência. E o quarto grande bloco estruturante é da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. Por quê, companheiros? Porque no meio do povo, primeiro, a pesquisa científica, a inovação tecnológica
via de regra, ela é facilmente adquirida do meio para cima. Dos que têm condições adequadas do meio para cima, até os muito ricos e aos bilionários, você adquire a tecnologia no seu estado, no seu país, ou em qualquer lugar do planeta. Eu vou lá e compro a tecnologia, pago os royalties e pronto, está resolvido o assunto. Tá? Ocorre que do meio para baixo, do nosso investidor médio, até o micro, pequena empresa, o microempresário, o microempreendedor individual, ele não vai conseguir adquirir essa alta tecnologia ou ter acesso aos maiores laboratórios, aos mais sofisticados laboratórios, comprando. Ele não tem como fazer isso. E aí, evidentemente, a competição fica muito difícil. Isso exige também uma presença forte do Estado. Primeiro, garantindo a infraestrutura de energia, de conexão, essa infraestrutura com essas infovias largas, atingindo todo o território nacional, cortar o país de uma malha de transporte razoável, minimamente, intermodal, que possa conectar toda a atividade econômica, do pequenino até o maior, e garantir a ele os meios, os acessos, para que ele possa acessar o laboratório, para que ele possa fazer parte dos editais, para que os editais se dirijam para eles. Há pouco tempo discuti com pequenos produtores que trabalham na área da agroecologia, com produção orgânica no Brasil. Ocorre que quando eu faço edital pelo CNPq, pela FINEP, quando eu estabeleço o edital, esse pequeno produtor não tem acesso. O edital cai na mão do pesquisador, da pesquisadora, que por mais comprometido que estejam com o nosso pequeno produtor, ele não vai conseguir alcançar o pequeno produtor. O edital termina ali no laboratório, termina na academia, os recursos vão ser todos consumidos no meio e não chegam no fim. Então nós precisamos mudar essa lógica. E a lógica não se muda, eu não vou conseguir convencer o CNPq individualmente, muito menos a FINEP. Já conseguimos para as pequenas empresas fazer uma mudança, ela ser a protagonista do edital. O edital está centrado na pequena empresa. E a pequena empresa contrata o pesquisador, leva o pesquisador. E nós temos muitos pesquisadores comprometidos que vão se colocar à disposição daquela empresa. Mas não conseguimos no campo. Não conseguimos nas grandes áreas periféricas das grandes cidades. A Rocinha está cheia de talentos, está cheia de inteligência. Então eu tenho que ter uma lógica que esse edital possa ser invertido. Que o protagonista seja aquele pequeno produtor, seja aquela pequena empresa, seja aquele pequeno técnico do nosso país. Essa é a lógica de um programa de desenvolvimento social. E essa é a lógica do debate. Imagina se os incas, os astecas e os maias, que construíram grandes civilizações na América, se tivessem laboratórios, hein? Se já tivesse a universidade, se já tivessem acesso a esses meios, eles não teriam sido dizimados como foram. Não teriam. Eles teriam meios de reagir, de resistir. E o povo não pode resistir também. Não pode superar essa tragédia de abismo social que tem o Brasil, com populações que a gente chega a dizer os nem. É até uma pouca vergonha a gente estigmatizar mais ainda aqueles que a gente abandona, dizendo que eles que não procuram, a culpa é deles. Vocês que são os culpados. Entendeu? Seus miseráveis, seus pobres, seus pretos. Não, companheiro. É o contrário. É a lógica do nosso sistema. E para invertê-la, tem que ser o Estado. Esse Estado tem que ter a capacidade de fazer isso. E a determinação do presidente é de que a gente supere essa realidade. Que a gente possa colocar o povo como protagonista do desenvolvimento científico e tecnológico também do nosso país. E há muita sabedoria no meio do povo. Eu sempre dou um exemplo, o Lacerda está
ouviu 10 vezes, mas eu vou dizer de novo. Nós levamos lá para o laboratório de mecânica de máquinas um pesquisador do município de Canindé, um agricultor. O agricultor queria resolver o seguinte problema. Ele disse, tem máquina para tudo. Agora eu estou precisando de uma máquina para debulhar feijão verde. Eu disse, meu senhor, uma máquina para debulhar feijão verde? É. E eu queria que o senhor fizesse aqui no seu laboratório. Começamos a trabalhar com esse homem lá no laboratório. Levamos lá para o pessoal da engenharia. E vai acima, vai abaixo. E não se conseguiu fazer a máquina para o homem. O homem voltou para o Canindé, mas naquela ideia do Patativa, de que ele não ia desistir. Ele teimou lá no Canindé, foi na tentativa e erro, como a gente faz no laboratório. Também no laboratório é tentativa e erro. A gente erra muito para acertar. Resultado, fez a máquina. Nós temos, não sei se vocês já viram alguma máquina no Brasil para debulhar feijão verde. Alguém já viu aí? Viu lá no Ceará. Foi lá, feita lá no Ceará. Isso. Então, esse agricultor de Canindé, ele e o irmão, desenvolveram a máquina para debulhar feijão verde, companheiros. Para mostrar esse potencial de riqueza do meio do povo. Vamos aproveitar. É mais ou menos assim, eu brinquei, presidente, mas é de verdade. Não foi uma brincadeira, só brincadeira. Eu posso fazer um projeto de desenvolvimento no Brasil sem a participação das mulheres? É impossível, companheiros. Mais da metade da população. Eu não posso deixar fora. Seria uma estupidez deixar fora. Eu posso fazer um projeto de desenvolvimento do país, isso falei para as mulheres, porque eu brinquei ontem aqui com as mulheres, mas como eu estava representando a Luciana, ficou resolvido. Mas eu posso fazer um projeto de desenvolvimento do país relegando 70% da população, dizendo que eles são pobres, que eles são pretos, que eles não têm capacidade, que eles não vão ajudar no desenvolvimento? Não é verdade, companheiros. Este povo sobrevive todo dia, pô. Esse povo faz das tripas coração todo dia para sobreviver. Portanto, agora arrancaram o nome de resiliência. Esse povo demonstra muita capacidade e muita valentia de sobreviver todo dia. Ele faz a ciência lá no seu território, no seu pedaço de chão, e responde a problemas muito concretos da vida todo dia. Seja na Rocinha, seja no Pirambu, ou na Sol Nascente, que é a maior favela do Brasil, que fica em Brasília. Ninguém nem tem ideia de que a maior favela do Brasil agora está aqui. Então, esse chamamento do presidente Lula e da nossa ministra para fazer uma conferência convocando o povão. Eu quero na conferência, o Lula é bom nisso, ele disse, eu quero na conferência os profetas da chuva. Quem são os profetas da chuva? Gente do povo, que fica observando os astros. Se a barriga do jumento está suando ou não está suando. Como é que as cobras estão se movimentando. A cantiga do Bem-te-vi, da graúna, do galo campina. Faz a observação da terra. Como os povos milenares faziam. E dão uma dica também para os pesquisadores. E uma boa parte das vezes eles acertam. E uma boa parte das vezes os pesquisadores também acertam. E uma boa parte das vezes erram. E eles também. Quer dizer, então eu tenho que chamar esse povo para participar. Eu tenho que convidá-los. Há muita criatividade no meio do povo. Muita, muita. Meu primeiro movimento popular foi organizar uma associação comunitária no meu bairro. Depois, uma federação de bairros de favela na cidade de Fortaleza. Vocês não sabem a inteligência do meio do povo. Ou melhor, vocês sabem. Vocês conhecem. Os técnicos industriais estão bem mais próximos do povo. E têm condições de ajudar demais na nossa conferência. Eu queria fazer, então, para essa quinta conferência, com esses 4 eixos estruturantes, fazer um convite, assim, muito, muito especial. Eu disse ontem que esse conselho já está consolidado.
eu tenho certeza disso. Primeiro, porque nós militamos muitos anos antes dentro de uma estrutura de fiscalização da categoria. Então, nós tínhamos já uma grande formação. Nós nascemos já com uma base muito forte. Então, nós estamos consolidados. E nós temos condições de dar uma grande ajuda na conferência. A Conferência de Saúde, eles abriram, Ricardo, uma estrutura chamada Conferências Livres. E as Conferências Livres, o Ministério da Saúde, que coordenou a Conferência de Saúde, admitiu que cada Conferência Livre pudesse escolher X representantes como delegados à Conferência Nacional, pelo número de participantes daquela conferência. E eu convido o Conselho a realizar inúmeras conferências livres. Cada conselho regional, cada estrutura nossa pode convocar uma conferência livre de ciência, tecnologia e inovação para ampliar a base que vai dialogar sobre o que é estratégico na inovação tecnológica, na produção científica do nosso país. E, sobretudo, demonstrar que quando nós estamos investindo na produção científica e tecnológica, nós não estamos desperdiçando o nosso dinheiro. Nós estamos fazendo uma aposta de aumentar a nossa qualidade de vida no futuro e no futuro próximo, no futuro com a nossa presença. Como eu estou na ideia do nosso presidente Lula, vocês já viram que eu não sou do PT não, viu? Eu vou logo avisar. Eu sou do PCdoB desde que nasci. Mas eu sou um cara que tem uma admiração por esse cara fantástico, que é o Lula. Um cara extraordinário, que tem sentimento de classe, sabe onde veio. Sabe de onde veio e sabe quais são as razões que o levam a defender programas assim mais ousados para um país como o nosso, absolutamente conservador da sua elite, muito conservadora. Então ele vai passando uma marcha ali no meio desse conservadorismo. Então a conferência é esse momento. É um momento onde os governos estaduais e o governo federal fazem essa escuta, ouvem a população. A conferência delibera sobre esses programas. E o programa se transforma, então, na diretriz central do governo, como programa de Estado. Não do Lula, eu espero que ele fique até 2030. Mas ele vai ter o depois. Depois do Lula, somos nós que temos que assumir, tá certo? Evidentemente, espero que seja um daqui nosso, tá certo? Então, a convocação é essa. Vamos transformar a conferência num instrumento nosso. Peguemos, sim, os eixos estruturantes, como marca e diretriz de como caminhar o debate, mas não fiquemos tolhidos por eles. Vamos cascavinhar. Vamos entrar no breu da coisa. Vamos puxar mais pela nossa inteligência, que não é artificial, é real. É inteligência de gente, de povo, que é capaz de produzir os instrumentos que permitem à humanidade explorar o próprio universo. Qual é a inteligência artificial que está lá na estação orbital? É nossa, companheiros. Não é artificial, não, é nossa. São ferramentas gigantescas que nós podemos produzir para explorar o universo, mas antes de conquistar a Lua, tratemos da nossa Terra bem, porque é aqui que a gente tem que aumentar a nossa qualidade de vida. É isso que nós queremos. A Lua, vamos continuar namorando com ela, mas, por favor, cuidemos da nossa Terra e aproveitemos a conferência para uma grande mobilização da nossa sociedade. Ela é instigante, companheiros. Somos nós que vamos discutir os elétrons, os átomos, né? A microalga, a microbiologia, a química fina, os grandes laboratórios de peso para o desenvolvimento do nosso país. Nós estamos convocados para isso. E eu convido este Conselho Federal nosso a se envolver de corpo e alma, começando agora na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no próximo dia 14 a 22 de outubro, aqui em Brasília. Mas, sobretudo, para que a gente mobilize a sociedade. Convoquemos o nosso povo. Vamos com força, com garra e com esperança de que nós temos
capacidade já demonstrada em várias frentes, que a gente poderia listar aqui inúmeras, que a gente deu uma dica aqui, outra acolá. E mais ainda, neste ano da convocação da conferência, o ano do Sesc Centenário de Santos Dumont, que não tinha nenhuma graduação, era apenas um grande pesquisador e um grande cientista. Um abraço e muito obrigado. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT, CRTs, Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida.